Com você, diretamente do Templo de Salomão, a palavra amiga do Bispo Macedo. Graças a Deus. Nós estamos vivendo dias de crise, dias de deserto, não é verdade? Economicamente, o Brasil está nessa situação crítica, economicamente falando. Então, quando muitas pessoas estão pensando no desemprego, outras pessoas estão pensando em perder o emprego, outras pessoas estão tentando arranjar emprego, enfim, as pessoas ficam como baratas tontas em busca de uma solução para o seu problema econômico. E elas ficam, com certeza, na dependência de terceiros. Ora, elas dependem do patrão, ora, elas dependem de um favor político, ora, elas dependem de conseguir o emprego, elas mandaram currículo para alguém, ou para uma empresa, ou para várias empresas, e não veio nenhuma resposta. As pessoas ficam sempre naquela expectativa de se abrir uma janela, uma oportunidade para ela. E nós sabemos, minha amiga e meu amigo ouvinte, que é nesses momentos difíceis, nessas situações difíceis, que Deus se manifesta na vida das pessoas que manifestam a fé nele. É aí que a fé entra em questão. Por exemplo, apenas a título de exemplo, você já conversou com pessoas incrédulas, pessoas ateias, pessoas que não creem em nada, pessoas que são avessas a tudo que diz respeito a Deus. Então, se você chegar para essa pessoa e falar assim, vem cá, você acha que é certo ser dizimista? Deus falou, trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa, etc. Você acha isso certo? Ele vai dizer imediatamente, de jeito nenhum, isso é um absurdo. Onde já se viu isso? Poxa, a gente já ganha pouco e ainda tem que dar os primeiros 10% para Deus? Cadê Deus? Onde é que ele está para mim poder então entregar o dinheiro na mão dele? Então, você vai ver os incrédulos até zombando da fé cristã, zombando da palavra de Deus. Por que eles fazem assim? Porque eles são incrédulos. A eles não foi revelada a palavra de Deus. A eles não foi revelada a salvação. A eles não foi revelada a palavra. Eles podem até ter conhecimento da letra, mas não da palavra. Então, essas pessoas são incrédulas com justiça, porque a elas não foi revelada aquilo que Deus nos revelou. Nós não podemos cobrar delas aquilo que elas não receberam. Agora, não é o caso das pessoas que creem em Deus, não é o caso das pessoas, especialmente aquelas pessoas que confiam na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, que acreditam na Bíblia Sagrada, pessoas que juram, colocam as mãos sobre a palavra de Deus e se empenham a sua palavra também. Ora, veja só, você que é uma pessoa que crê em Deus, isso é certo, ninguém vai tirar isso de você, você tem certeza da existência de Deus. E mais, você tem certeza que Deus não muda a maneira de ser. Você sabe disso. Quer dizer, Deus é imutável, ele não muda de jeito nenhum. Não importa as circunstâncias, Deus é o mesmo. Ele é o mesmo. O que ele fez no passado, ele faz no presente e fará no futuro. Como ele era no passado, ele é no presente e o será no futuro. Ele não muda a maneira de ser. Então, ele mesmo diz, eu, o Senhor, não mudo. Eu não mudo. Por isso, porque eu não mudo, vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias de vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos.
Então veja bem, minha amiga, meu amigo ouvinte, quando Deus fala, eu, o Senhor, não mudo, e por isso vocês, filhos de Jacó, não são consumidos, ele está falando hoje, não é com o filho de Jacó, simplesmente, não é com os filhos judeus, com os hebreus, não. Ele está falando com todos os que dizem que creem nele, porque os hebreus, em princípio, creem nele, do jeito que eles creem, mas eles creem. E você que me ouve, que é crente, seja da igreja A, B ou C, você é aquela pessoa que crê em Deus. Todos nós que trazemos a Bíblia ou fazemos da Bíblia o nosso manual de comportamento, cremos em Deus. Nós não o vemos, nós não o sentimos, nós não o tocamos, mas nós temos certeza da sua existência porque há uma convicção dentro de nós. Não é verdade isso que acontece com você? Você tem uma convicção pessoal. Você pode enfrentar lutas, desafios, você pode chegar no fundo do poço, você pode sentir-se a pessoa mais desprezível e desprezada desse mundo, mas lá dentro de você há uma convicção da existência de Deus. Pois bem, minha amiga, meu amigo, essa fé que você tem aí, essa crença que você tem em Deus, você não pegou isso na escola, na faculdade, você não pegou isso de outras pessoas. Alguém te deu essa fé. Alguém passou essa fé para você. Ainda que ela seja pequenininha, como uma chama, ainda assim, ela é uma fé contrária àquilo que o incrédulo, que o ateu tem. O ateu não crê em nada. Ele não tem a mínima chama de fé. Mas você tem. Ora, o Espírito Santo que te deu essa fé, minha amiga e meu amigo ouvinte. Ele que te deu. E você que não tem essa fé, que não crê em Deus, o Espírito Santo não revelou para você. Eu vou falar das promessas de Deus. Eu não vou contar a história aqui para você. Vou falar da palavra de Deus. A palavra que eu creio, que eu prego, que eu anuncio, que eu creio de todo o meu coração. A palavra que eu tenho seguido há 52 anos vai fazer. Ora, veja só, você que crê em Jesus, ainda que a sua fé esteja lá embaixo, ainda que a sua vida esteja toda atrapalhada, bagunçada mesmo, ainda que você tenha se desviado da fé, mas ainda assim há um resquício, uma coisinha insignificante, pequenininha, lá dentro de você que se chama fé. E Jesus disse que se tiverdes fé como um grão de mostarda, que é muito pequenininho, podereis remover a montanha de um lado para outro. Por quê? Porque a fé é o poder de Deus. A fé é um poder do alto. E ela vem do Espírito Santo. É o Espírito Santo, o espírito da fé. A fé vem do Espírito Santo. Quem tem fé tem essa força, tem esse poder do Espírito Santo. Pode não ter o batismo com o Espírito Santo, mas se ela tem fé no Senhor Deus, no Todo-Poderoso, no Senhor Jesus, o Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, então o Espírito Santo quem colocou essa fé no seu coração. Ora, minha amiga, então é você que eu quero falar, que eu quero me dirigir. Quando Deus fala para os filhos de Jacó, porque os filhos de... Ele não está falando aqui os filhos do Manuel, não está falando aqui os filhos do João, ele não está falando os filhos do Antônio, não, ele está falando dos filhos de Jacó, quer dizer, a origem hebreia. Então, quando a pessoa tem essa origem de fé, a fé no Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, ela obviamente tem a chance, tem a oportunidade de colocar essa fé em evidência e cobrar de Deus os seus frutos, as suas promessas. Ora, veja só, ele diz, eu não mudo, eu não mudei. O que eu falei no passado, isso que ele está dizendo, o que eu falei no passado, que eu prometi para vocês, eu continuo de pé firme. Eu continuo com a minha palavra.
Eu não vou revogar as minhas promessas, as minhas palavras. Agora, se vocês não se voltarem para mim, vocês vão continuar sofrendo. Vocês vão continuar sofrendo com a seca, com a fome, com os inimigos, com as doenças, as enfermidades, com os problemas econômicos de forma geral. O país vai de mal a pior, não tenha dúvida, eu não posso fazer nada. Porque eu só posso interferir na vida daqueles que creem em mim, daqueles que acreditam na minha palavra, daqueles que confiam na minha palavra. Quando essas pessoas confiam em mim, então eu também confio nelas e aí eu posso materializar minhas promessas na vida dela. Porque é um casamento, é uma aliança. Você imagina, minha amiga, você, meu amigo que é casado, imagine se a sua mulher, né, ela promete mundos e fundos lá no altar, ou o seu marido no altar promete mundos e fundos, e aí depois ele faz tudo ao contrário. Você pode confiar nessa pessoa? Claro que não. Deus é assim também. Quando nós nos casamos, eu vou falar de Esther e eu, quando nós nos casamos, nós fizemos um juramento um para com o outro. Nós nos comprometemos um para com o outro. Nós empenhamos nossa palavra um para com o outro. E nós vimos, seguindo essa regra ou essas regras estabelecidas lá no altar de Deus em 1971. Foi quando eu casei, 18 de dezembro de 71. Então, naquela noite de sábado, nós nos empenhamos um com o outro, empenhamos nossa palavra. Aí o que aconteceu? Nós vimos cumprindo nossa palavra um para com o outro. Então, eu sou incapaz de mentir para minha esposa e muito menos ela para comigo. Então, eu tenho plena confiança nela, ela tem plena confiança em mim. Não há ciúmes entre nós, nunca houve esse tipo de ciúmes, brigas, ficar um incomodando o outro, porque a gente confiava um no outro. E quanto mais o tempo vai passando, mais a gente vai amadurecendo esse amor, esse respeito de um para com o outro. Então, minha amiga, meu amigo, quando nós vivemos nesse casamento, honrando a palavra um do outro, nós temos privilégios, nós temos sossego. Eu posso chegar em casa na certeza que a Esther está fazendo aquilo que eu gostaria que ela fizesse. Quando ela me pergunta o que você quer para o almoço, o que você quer para o jantar e tal, eu falo. E ela então vai providenciar exatamente aquilo que eu pedi. Porque ela me pediu, me perguntou o que eu quero. Ora, então há uma sintonia entre nós, há harmonia na nossa comunicação. Com Deus também é assim. Deus exige isso de nós. Ele exige isso de você, ele exige isso de mim, ele exige de todos nós. Então, especialmente aqueles que receberam o dom da fé, receberam o toque da fé do Espírito Santo, porque essa fé que eu tenho não foi minha, eu não recebi isso na rua, eu não achei na rua, eu recebi do Espírito Santo. E ele me deu essa fé justamente para ter essa comunhão com ele, para ter essa comunicação com ele. Ora, então com essa fé, sabendo da palavra de Deus, sabendo que eu tenho que ser fiel a ele, sabendo que eu tenho que honrar também a minha palavra para com ele, assim como eu quero que ele honre a sua palavra para comigo, então, se nós nos comunicamos, se nós nos entendemos, então não há como temer os dias maus, não há como temer o terror noturno, a peste que se propaga nas trevas, não há como temer a miséria, a fome, a ação dos gafanhotos. Não há, porque eu sei que o meu Redentor vive e certamente vai me dar suporte, vai me amparar no seu abrigo. Ora, minha amiga, meu amigo ouvinte, é exatamente isso que Deus está falando com o seu povo, com os seus filhos. Ele está dizendo, olha, presta atenção, desde os dias de vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos, quer dizer, da minha palavra, dos meus mandamentos,
dos meus conselhos, das minhas leis, e não os guardastes. Tornai-vos para mim, ou seja, volte-se para mim e eu me voltarei para vocês, porque o povo, naquela altura, o povo de Israel, o povo de Jacó, estava realmente apertado pelas circunstâncias, tanto do ponto de vista de segurança, porque estava nas mãos dos seus inimigos, como também do ponto de vista econômico, porque não tinha o que comer. Ora, Deus fala, olha, volte-se para mim e eu me voltarei para vocês. Quer dizer, vocês se voltem para mim, cumpram a minha palavra e eu vou cumprir a minha promessa para com você. Agora, se você não cumpre a palavra para comigo, se você não me honra, se você não se volta para mim, a minha palavra vai ficar parada, vai ficar esperando, as minhas promessas vão ficar esperando você cumprir a sua palavra. Enquanto você não fizer a sua parte, eu não vou fazer a minha. Então, minha amiga e meu amigo, a coisa é tão forte, tão forte, tão forte, que Deus chega ao ponto de dizer para o povo dele, olha só, provai-me nisto, quer dizer, provai-me nos dízimos, nas ofertas. Provai-me, verifique se a minha palavra é verdadeira ou não. Você que está me ouvindo aí, que é incrédulo, faça uma prova com Deus, faça um teste com Deus. Honre-o com os dízimos e você vai ver o que vai acontecer na sua vida. Agora, é lógico, para você honrá-lo com os seus dízimos e ofertas, é óbvio que você tem que crer. Porque se você não crê, você não é como um incrédulo que não vai obedecer. Mas se você crê nele, conforme você tem confessado, então você tem que fazer a sua parte. Se você não fizer a sua parte, se você não é fiel nos dízimos, tampouco Deus vai cumprir aquilo que ele prometeu na sua palavra para com você. Não é que ele não possa cumprir, não. É que a palavra dele já foi enviada. A promessa dele já foi enviada. Mas a promessa dele só se realiza na vida daqueles que são fiéis a ele. Naqueles que então estão cumprindo a sua parte, porque uma aliança não pode ser feita só com uma pessoa, tem que haver pelo menos duas pessoas. Então, se você faz aliança com Deus, então você tem que cumprir a sua parte para que Deus possa cumprir a dele. Essa é a realidade. Então, minha amiga e meu amigo ouvinte, ele disse para o seu povo, volte-se para mim e eu me voltarei para vocês. É como eu tenho dito, com Deus é assim, toma lá da cá. Se você dá, você recebe. Se você não dá, você não recebe. Essa é uma realidade. Não tem jeito. E Deus sabe que você está dando com interesse. Ele sabe que você está dando com interesse. Ele sabe que eu estou seguindo com interesse. Ele sabe que eu estou sendo fiel com interesse. Qual é o interesse? Eu quero herdar o céu. Eu quero ser abençoado. Eu quero tomar posse das promessas dele. Enfim, eu tenho os meus interesses. Deus sabe que eu sou interessado. Eu não sou fingido, não. Ele sabe que eu não sou fingido. Se eu estou seguindo, se eu estou sendo fiel a ele, é porque eu tenho interesse em receber os benefícios dele. Ora, bolas, isso não é novidade. Ninguém pode esconder isso dele. Então, mas o que acontece é o seguinte, que muitas pessoas, infelizmente, desgraçadamente, ainda que creem em Deus, ainda que conheçam a sua palavra, mesmo assim são desobedientes. Desobediente, em outras palavras, significa rebelde. Como Satanás. Satanás foi um rebelde. As pessoas que se rebelam contra a palavra de Deus, que não obedecem a palavra de Deus, são desobedientes, são rebeldes. Ora, como que Deus vai abençoar o rebelde? Isso é até injustiça. Não é possível. Agora, por outro lado, se a pessoa é fiel a Deus nos seus dízimos, nas suas ofertas, então ela tem o direito de chegar e falar, ó Deus, o Senhor prometeu, está aqui escrito. O Senhor chega ao ponto até de falar, prova-me, para ver se eu não vou abrir a janela do céu e derramar sobre vós bênçãos sem medida. Prove-me. Olha só que coisa magnífica. Diz ele, provai-me nisto, quer dizer, provai-me nas ofertas, nos dízimos,
diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu. Ele fala em janelas, nenhuma janela. Se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Por vossa causa, repreenderei o devorador para que não vos consuma o fruto da terra. Quer dizer, não importa se a terra se não está chovendo, não importa se não tem sol, não importa se há seca, a miséria, a fome correndo por toda a terra. Não me interessa. Eu não tenho nada a ver com isso aí. Porque o meu compromisso é com Deus. Se eu faço a minha parte, se eu cumpro a minha parte para com Ele, Ele, por sua vez, é obrigado a cumprir a parte dele para comigo. E isso que se chama casamento, aliança com Deus, concerto com Deus. Amanhã nós estaremos falando mais a respeito disso, para deixar bem claro para as pessoas qual é o caminho para elas saírem dessa miséria, saírem dessa crise que aí está. Você está passando necessidade, você está vivendo uma vida infeliz, miserável, você está vivendo um inferno. Então, a única forma de você sair dessa situação é usar a sua fé. A fé que o Espírito Santo colocou aí dentro de você. Nós vamos falar mais a esse respeito amanhã. Comecei a trabalhar com 8 anos de idade, já assim, não para ajudar minha mãe, porque minha mãe trabalhava, meu pai também. Só que eu queria ter uma bicicleta quando eu era pequeno. Aí eu via todos os meus amigos andando de bicicleta e tudo. Aí eu chegava da escola e ia catar papel. Ficava catando papel. Aí isso daí foi uns 6 meses juntando esses papéis. Aí conquistei uma bicicleta dentro do ferro velho. Aí surgiu meu primeiro emprego registrado. Aí eu trabalhava, ganhava... Até para um jovem com 12 anos trabalhando registrado, até que ganhava bem. Mas só que assim, era tudo na mão dos meus pais. Se eu quisesse um tênis, minha mãe que comprava, tudo. E conforme o tempo foi passando, eu entrei numa empresa de sonoplastia. E dessa empresa eu comecei a viajar, fazendo shows grandes, com bandas grandes. Com 15 anos eu já estava na estrada. Foi quando eu conheci as drogas. Saí dessa empresa de som e fui trabalhar com iluminação. E estava num estágio bom dentro da empresa, ganhava bem, isso com 17 anos de idade. Aí comecei a fazer shows internacionais, e viajando o mundo inteiro, e muita droga, prostituição, vícios, acabando com a minha vida. Segunda-feira, de vez eu chegar em casa e ficar com os meus pais, dar atenção para os amigos, eu começava a me drogar, beber, perturbar a paz das pessoas na rua. Já chegaram, minha mãe já foi me buscar quase morto na porta de boteco. Eu não sabia mais o que fazer da minha vida, porque assim, eu não sabia o que era depressão, mas eu estava depressivo. Enquanto eu estava ali me drogando, bebendo, no meio dos amigos, na hora que acabava o meu dinheiro, eu olhava para um lado, olhava para o outro, não via mais ninguém. E aquela situação era muito ruim. Foi assim que eu cheguei na Universal, vendo uma programação na TV. E pela minha entrega, a libertação foi imediata. E no decorrer, até então, eu ouvia falar do dízimo. Porque eu falava assim, eu ganhava bem, mas eu não tinha nada. Eu não tinha nem dinheiro para condução para poder chegar até o aeroporto. Eu já perdi várias vezes trabalhos por esse motivo. A partir do momento que eu comecei a ser dizimista, eu vi a diferença
porque assim, eu não andava mais a pé, conquistei minhas motos, porque assim, eu não gosto de carro. Aí a minha primeira moto, eu já comprei uma moto importada, uma 535, e a partir dessa daí eu comprei uma outra e uma outra. Tenho um apartamento de mais de R$500 mil que eu conquistei. Tem um outro apartamento que eu coloquei à venda agora, porque o meu objetivo agora é um sítio. Hoje eu sou casado com uma mulher maravilhosa e me completa, ela é tudo para mim. Então hoje eu posso dizer com garantia que minha vida se tornou outra depois que eu me tornei um dizimista. A fé e a inteligência trabalham juntas. Embora a fé seja encarada como loucura para esse mundo, ela é inteligente porque nos faz saber que temos direito à felicidade. A fé faz com que recusemos uma vida de derrotas e conquistemos uma vida de vitórias. Se tudo não está de acordo com os seus ideais, está na hora de você refletir com a sua inteligência e usar a sua fé para trazer à existência os desejos de seu coração. Igreja Universal do Reino de Deus. Um lugar de fé para a sua vida. Você ouviu o testemunho desse rapaz? Ele usou a fé, mas uma fé inteligente. Não uma fé emotiva, porque a fé emotiva não sacrifica. A fé emotiva odeia o sacrifício, odeia dízimo, odeia a oferta. A fé emotiva está envolvida com sentimentos. E uma das coisas que mais agride os nossos sentimentos é dar. A gente não quer dar, a gente quer receber. Não é assim? Não é assim que você é? Você quer receber, você não quer dar. Só que, para com Deus, o Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, a gente tem que dar. Porque é a maneira de nós mostrarmos para Deus que realmente cremos nele. Como é que eu posso dizer que eu creio em Deus se eu não manifesto isso de forma prática? Se eu não materializo essa crença em forma de dar alguma coisa para ele, de ofertar alguma coisa para ele? Eu sei que ele não precisa de nada. Deus precisa de dinheiro. Deus precisa de dízimo, de oferta. Deus não precisa de nada disso. Deus não precisa nem de oração. Deus não precisa de nada, minha amiga, meu amigo. Mas quando nós oramos, nós estamos exprimindo a nossa fé nele. Quando nós damos oferta, nós estamos mostrando que nós o amamos. Nós estamos demonstrando o nosso amor para com ele. Da mesma forma, nós estamos nos aproximando do Natal. Então, quando chega no Natal, normalmente os pais, as pessoas dão presentes para outras pessoas. Por quê? Por que dão presente? Para expressar o sentimento de amor para com elas. Não é isso? Pois bem, quando nós ofertamos, nós estamos exprimindo para Deus o nosso sentimento de amor para com ele. A oferta exprime o nosso amor, mas o dízimo não. O dízimo exprime a nossa fidelidade, o nosso compromisso com ele. É isso que está em questão. Deus, quando ele pede para o seu povo tornar-se para ele, para que ele então pudesse ou possa tornar-se para ele, voltar-se para ele, quando ele fala do dízimo, ao ponto de cobrar das pessoas, até colocar a pessoa à prova. Eu quero fazer uma prova com você. Você vai me provar se eu não vou abrir as janelas dos céus e derramar sobre vós bênçãos sem medida. Quer dizer, Deus chega ao ponto de fazer um desafio conosco, de nos convidar a um desafio. Isso é que é forte. Por quê? Porque ele quer que nós manifestemos a fé prática, a fé que funciona, a fé que traz à existência as coisas que não existem. Deus é espírito, minha amiga e meu amigo.
E não há outra forma de você que é materialista ou que é material ou que é físico, não seria normal você manifestar essa crença nele de forma diferente, de não entregar alguma coisa, de não ofertar alguma coisa, de não dar alguma coisa de si, como é o costume entre nós humanos. Quando nós manifestamos a nossa crença em outra pessoa, nós queremos casar com essa pessoa. É muito mais do que simplesmente um sentimento. Não, a gente quer compromisso, não é verdade? A gente quer fidelidade, a gente quer honrar a palavra que nós empenhamos. Então, Deus é espírito. Como é que uma pessoa que é materialista pode se comunicar com esse espírito invisível? Como? Só existe um meio, só existe um canal. Só existe um canal que faz a gente se comunicar com Deus. É a fé. Não tem outra coisa. É a fé. É a fé. Se você não manifestar a sua fé, a fé que você crê, que você tem aí dentro de si, então você não vai ver benefícios dessa fé. Você não vai ver nada daquilo que Deus prometeu. Então eu sei, eu conheço, já tive essa experiência, aliás, várias experiências nesse sentido, de eu ter que provar a Deus, ó Deus, ou o Senhor é, ou o Senhor não é. Isso aqui que está escrito é verdadeiro ou é mentiroso? Como é que eu vou saber que essa palavra que eu leio aqui, que o Senhor diz, provai-me se eu não vos abrir as janelas do céu e derramar sobre vós bênção sem medida, como é que eu vou saber que isso é verdadeiro? Como é que eu vou ter certeza que isso aí foi o Senhor quem falou? Só tem um jeito. Eu vou fazer uma prova contigo. E o Senhor vai ter que me responder. Se o Senhor não me responder, então eu vou saber que isso aqui não foi o Senhor que falou. Então você tem o direito de fazer isso, minha amiga, meu amigo ouvinte. Entra no seu quarto, na sua casa, no escritório, seja lá o que for, no banheiro, e chega para Deus e fala, ó Senhor, está aqui escrito, o Senhor prometeu, eu tenho sido fiel nos meus dízimos, nas minhas ofertas, os primeiros 10% eu tenho colocado no teu altar, seja da igreja que você for, não importa. Então você tem o direito de cobrar dele o que ele prometeu. Eu fiz isso e deu certo, e vai dar certo sempre. Por quê? Porque Deus não é mentiroso, não é enganador. E só tem um jeito dele mostrar que essa palavra é dele quando ela se cumpre na vida daqueles que manifestam a fé. Então, os dízimos refletem a nossa fidelidade. Quando eu pago o meu dízimo, eu estou dizendo para Deus, olha Senhor, Tu és o meu Senhor. Tudo que veio às minhas mãos veio das tuas mãos. Veio das tuas mãos. O Senhor é quem me deu. O Senhor me deu inteligência, o Senhor me deu sabedoria, o Senhor me deu visão. O Senhor fez eu ter os meus olhos abertos para ganhar o que eu ganhei. Então agora está aqui os primeiros 10%, quer dizer, as primícias da minha renda, as primícias do meu trabalho, que significam o seguinte, Tu és o Senhor da minha vida. É isso que o dízimo quer dizer. Quando nós somos dizimistas, nós fazemos honrar a Deus como Senhor da nossa vida. Você quer ver uma coisa? Vou dizer para você uma coisa. E muita gente vai me entender, até mesmo os cachaceiros. Vão me entender legal. Olha só. Quando eu trabalhava com meu pai, papai tinha um armazém que era um meio armazém e também botequim. Então vinham aquelas pessoas beberem cachaça, beberem pinga, e etc, etc, etc. E todos eles, todos os que pediam pinga lá, me dá aí uma que matou o guarda, me dá uma praianinha aí, me dá uma 51 aí, me dá uma caninha aí, me dá uma laranjinha aí, etc. Todos, 100%, em toda a minha vida, que eu servi atrás do balcão cachaça, na minha época de garoto, todos eles, antes de beber, antes de entornar o copinho na boca, eles jogavam um pouquinho assim para fora. Eles jogavam até assim no balcão.
E aí, eles diziam assim, isso aqui é para o santo. Antes deles beberem, eles davam um pouco para o santo. Todos eles davam um pouco para o santo. Quer dizer, às vezes a pessoa honrava os santos, ou honra o santo mais do que o próprio Deus. Isso não existe, minha amiga, meu amigo ouvinte. Se você passa a honrar Deus acima de todos os santos, você vai ver que ele vai te honrar. Mas os santos não vão poder te honrar. Porque eles continuavam miseráveis, eles continuavam pobres, eles continuavam ébrios, viciados, não conheciam a verdade. Mas, quando a gente conhece a verdade e pratica a mentira, nós somos duplamente punidos. Duplamente punidos. Quando a pessoa não conhece a verdade, tudo bem, ela não sabe da verdade. Deus considera isso. Mas quando a pessoa conhece a verdade, então o juízo é muito pior. Ora, minha amiga, meu amigo ouvinte, eu não quero aqui convencer ninguém para ser dizimista, de jeito nenhum. Se o Espírito Santo não te convencer, quem sou eu para tentar fazê-lo? Eu não quero convencer ninguém. Eu sou dizimista, fiel a Deus. Primeira coisa que eu pago, antes de pagar qualquer compromisso meu, as minhas contas, meus compromissos, primeiro eu tiro as primícias e coloco no altar. Então, Deus fica na obrigação também de honrar-me com as suas bênçãos econômicas. Então, você que me ouve nesse momento e quer sair da crise, comece a ser fiel dizimista. Comece a ser fiel dizimista. Ainda que o seu dízimo seja insignificante, mas é o dízimo, são as primícias. E isso é muito importante para Deus. A viúva pobre deu apenas 2 moedinhas insignificantes. E Jesus estava lá, sentado em frente ao gasofilaço. Ele estava lá olhando, observando as ofertas das pessoas. Ele viu que homens ricos depositavam grandes somas lá no gasofilaço. Mas ele viu uma senhora viúva, pobre, que deu apenas 2 moedinhas. Então ele chamou os discípulos e disse assim, olha, você está vendo? Aquela viúva deu muito mais do que as ofertas todas dos ricos, dos pobres que haviam sido colocados no gasofilaço. Toma, a maior oferta que nós temos aqui são essas 2 moedas. Então, ele considerou que aquela mulher deu as 2 moedas porque ela era realmente fervorosa, fiel a Deus. É óbvio que ela com certeza foi abençoada. Jesus com certeza a abençoou. Mas isso dá um testemunho, dá um exemplo para nós, porque você viu o testemunho desse rapaz, ele disse assim, a minha libertação foi rápida, porque eu me entreguei de uma vez. Olha só, ele se entregou de uma vez, então houve retorno da parte de Deus também de uma vez. Amanhã estaremos falando mais a esse respeito. Nós vamos ficando por aqui, que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Sotto la luna cammino piano, con le scarpe vecchie di papà, strada parra, lo cori canta, e ti penso mentre va. Sotto la luna cammino piano, con le scarpe vecchie di papà, strada parra, lo cori canta, e ti penso mentre va. A nonna spanna i panni fuori, culo sole che struscia l'aria, o pane caldo sopra la pietra e l'odore di casa mia. Vento di casa, portami a tia, tra le mura do paese mia. Se tu mi chiami, torno con tutto, chianta un limone, ti do gnolo frutto.
Una fontana cantanta chiazza i picciri di corrono fora, e una canzone antica ballamo con l'organetto che suona ancora. Una fontana cantanta chiazza i picciri di corrono fora, e una canzone antica ballamo con l'organetto che suona ancora. E se lontano vai non scordare, che ogni pezza cagati si può ricostruire. Lo cuore mio sempre ti sapi, torna a casa che lo cielo t'abbraccia. Vento di casa portami a via, tra le mura tu paesi mia. Se